A Polícia Federal fez hoje uma nova operação. Ela está apurando desvio de emendas parlamentares. E essas investigações, elas apontam que grupo envolvido no esquema ficava com 6% dos valores destinados ao Hospital Gaúcho, uma espécie de comissão. A reportagem é de Carol Rosito. Um dos alvos da investigação é o assessor parlamentar Lino Rogério da Silva Furtado, então chefe de gabinete do deputado federal Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, que por enquanto não está entre os investigados. Segundo a Polícia Federal, Lino Rogério negociava desvios de emendas com o lobista Cliver Fingebal. Os recursos eram originalmente destinados ao Hospital Ana Nery, no interior do Rio Grande do Sul. Durante a investigação, foi encontrado um contrato firmado entre o hospital e uma empresa ligada a Fingebal que estipulava uma comissão de 6% para o lobista sobre as emendas parlamentares. Os valores desviados passam de R$500 mil. Depois da operação, o deputado gaúcho se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para falar sobre o caso. Eu nunca tive nenhuma relação que tivesse essa natureza ou esse tipo de envolvimento, né? Sempre com muita consideração e sabendo da necessidade desses hospitais, nós fizemos a indicação dessas emendas, né? A operação da PF, chamada de Emendas Fest, foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Na semana passada, o ministro já havia intimado o Congresso e a Advocacia Geral da União a prestarem esclarecimentos sobre as emendas. O caso desta quinta-feira dá mais força a Dino na cobrança por mais transparência e rastreabilidade dos recursos liberados. Atualmente, ao menos 20 investigações sobre desvios em emendas de senadores e deputados federais estão em curso no STF. O primeiro deles será julgado no próximo dia 25, envolvendo 3 deputados do PL. Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, ambos do Maranhão, e Bosco Costa, de Sergipe, são acusados pela Procuradoria-Geral da República de exigir quase R$2 milhões de um prefeito do interior do Maranhão para a liberação de quase R$7 milhões em emendas para a cidade. Os deputados negam as acusações. A nova cúpula do Congresso tem dito, no entanto, que não vai abrir mão do poder conquistado sobre a distribuição de recursos. Hugo Mota e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já levaram o assunto em reunião realizada na Granja do Torto com o presidente Lula. Daniel, deixa eu começar por aí. Evidentemente, a reportagem da Carol Rosito, nós a exibimos porque não se trata, segundo o STF, isso aí que vocês acabaram de acompanhar, pessoal, isso aí não é caso isolado. Isso é um modus operandi, na visão do STF. Boa parte dos integrantes do STF considera que a queda de braço com o Legislativo a respeito das emendas impositivas não é nada republicana. É só grana mesmo que está em jogo. Como é que fica, Daniel? Fica da seguinte forma, vou parafrasear Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível entre Legislativo, Judiciário e o Executivo também, porque o que o Congresso mais odeia de forma macro ali é que toda a mensagem que está sendo passada é de tomar o todo pela parte. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, tem casos graves de desvios, de corrupção em emendas parlamentares, mas não se pode tomar isso como uma verdade absoluta, como a prática corrente de todos os deputados. Isso é o que eles dizem, né, William? E aí, obviamente, o Supremo, diante desses casos, se vê muito fortalecido para que nessa tática de Flávio Dino de pressionar mesmo e comprou a briga, né? Flávio Dino tem transformado esse episódio das emendas numa espécie de lava-jato ali, numa nova causa ali dele e do Supremo. E é óbvio que isso convém ao Executivo, porque o Executivo vê o Parlamento tomar 25% do orçamento discricionário, não interessa ao Executivo que isso aconteça, então você tem todos os poderes da República ali divididos. De modo que a coisa não está caminhando para uma solução, enquanto não se caminha para uma solução, o orçamento está lá travado
isso paralisa e prejudica todo mundo. O Legislativo tem outras ferramentas para pressionar os dois outros poderes e o pior é que não se vê no horizonte como uma saída vai ser encontrada, como esse impasse vai ser solucionado. Uma nova Lava Jato, Caio? Isso é o que eles argumentam, né? Tem um dos casos, a gente fala... Eles aí, no caso, o sujeito oculto aí é o... Investigadores, né? Não só investigadores. judiciário, né? Mas sistema judicial, né? De uma maneira geral, Polícia Federal, enfim, Ministério Público Federal, uma nova Lava Jato, o caso lá de Salvador, que acabou também chegando ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem 2 ministros, tem outros ministros cuidando desses casos de emendas, não é apenas o Flávio Dino. Nunes Marques está com o caso do Rei do Lixo, né, que subiu de Salvador da primeira instância para a segunda instância e é apontada também como uma nova Lava Jato, justamente porque pega um partido específico, União Brasil, que é o mesmo partido do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, cuja chefe de gabinete foi citada no relatório da Polícia Federal também, né, porque tem uma intermediação ali que o Rei do Lixo indica ela para intermediar justamente... Similar ao que a Carol estava mostrando. Exatamente. Então, enfim, tem potencial de Lava Jato, mas eu não sinto que ele cresce para uma Lava Jato. Eu não vejo uma disposição do Poder Executivo de bancar uma nova Lava Jato, né? Na Lava Jato original, queira-se ou não, a Dilma bancou uma Lava Jato porque ela deu independência, ela renomeou o procurador na época, né? O Procurador-Geral da República, que acabou tocando a Lava Jato como queria. Tem potencial, mas eu não vejo uma super disposição de aparecer uma nova Lava Jato por parte do Poder Executivo. Curiosamente, e surpreendendo muita gente, a estratégia do Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso Nacional, foi se aproximar do Lula nessas 2 semanas. Se a aposta na política era de que ele ia liderar um protesto contra o governo, hoje estava junto. Viajaram no mesmo avião. Bom, o Lula foi a Amapá. Exatamente, como muitos ministros, né? Foi pelo menos uma meia dúzia, eu tenho a lista, os ministros que viajaram. Ou seja, tem uma proximidade do presidente do Congresso, cujo partido, sim, é um dos alvos principais dessa questão das emendas, mas ele está colando ali nessa largada no presidente Lula. Houve uma referência, tanto na matéria da Carol como agora também do Daniel, ao fato de que isso tudo está atrasando, esse entendimento que não surge, e como o Daniel disse, não parece que vai surgir, e como é que fica com o orçamento, que até agora não foi aprovado? Não, o orçamento tem um escape, que é a possibilidade de dividir a execução das despesas, 1/12. O governo está tentando estender isso, ampliar essa possibilidade para reduzir a quantidade de execução mensal, meio que até, inclusive, para segurar os gastos, para na fotografia ali da gestão das contas públicas ficar bonito, mas tem limite. Em algum momento vai bater também nas emendas, porque na hora que o Tesouro, que a quantidade de despesas obrigatórias for maior do que o limite imposto permitir, como é que ele vai pagar? Como é que ele vai transferir? Então, é uma briga em que todo mundo sai perdendo. E tem uma visão que é assim, ora, se está se criando um clima tão terrível, como disse aqui o nosso Daniel, então por que não abre logo? Por que não é quase que inaceitável essa recusa de dar transparência às coisas. Então, eles preferem ficar expostos, inclusive aqueles que dizem que não tem nada a ver. Então, assim, aqueles que não têm nada a ver, aqueles que não têm, que estão fazendo da forma correta, é que tem que pressionar para ser mais transparente, porque se ficar um impasse... O drama é daqui para trás. Para trás? Daqui para trás, não daqui para frente, porque as regras de transparência e rastreabilidade, o Congresso já concordou em abraçar daqui em diante, as de 2025, 2026, mas você tem um período ali, não, curiosamente também é o período em que o Davi e o Arthur Lira geriram essas emendas parlamentares no Congresso, de 2019 principalmente para cá, que tem um apagão ali, que ninguém sabe. O Rodrigo Pacheco... Já disse que o Dino não quer abrir mão, né? Não, e o Congresso não conseguiu entregar para o Flávio Dino de onde saiu, para onde foi, o que foi feito desses recursos. Mas o Flávio Dino não quer abrir mão disso, não é? Exatamente, porque o que ficou para trás. E tem também a questão das emendas de comissão, toda essa gambiarra que foi feita no final do ano passado, para você conseguir manter, de alguma maneira, um orçamento secreto, entre aspas, né, que tem uma outra nuance, mas basicamente as indicações de emendas passaram por líderes, mas sem você saber quem que eram os pais dessas emendas. Aí também é onde está com problema, né? Então está com problema no que já foi
e o Congresso não conseguiu abrir para o Supremo a transparência e a rastreabilidade do que já foi, em parte do que já foi, e nas emendas de comissão, que no final do ano passado teve uma gambiarra ali para se manter uma certa, vamos dizer, um certo segredo ali sobre quem eram os padrinhos das emendas. Esse é o ponto que eu destacaria para o nosso público prestar atenção nas próximas semanas, são essas emendas de comissão. O que é isso? Pega a Câmara dos Deputados, tem lá Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Viação e Transportes, comissões setoriais, temáticas. E aí, como é feita essa distribuição? Essas emendas não são impositivas, foram definidas no final do ano passado numa reunião a portas fechadas pela indicação dos líderes, sem muito conhecimento de quem está indicando para onde. E não se sabe como isso vai continuar em 2025. Esse é o foco, um dos focos principais, eu diria, do Supremo e de Flávio Dino neste momento. Agora, a Câmara tem vários instrumentos ali para barganhar. Além dos projetos que estão em tramitação, em negociação com o Executivo, então tem o orçamento, tem vetos importantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem medidas provisórias, como a do reajuste dos funcionários públicos. A Câmara também acabou de coletar assinaturas para apresentar uma PEC e mudar a Constituição no seguinte sentido: emendas de comissão se tornam também impositivas. O governo não consegue dizer, não, eu não vou aplicar. A partir do momento em que elas se tornam impositivas, qual seria a reação de Flávio Dino e do Supremo? Então, essa PEC não irá para frente se o Supremo mostrar disposição em negociar. Se não demonstrar, os relatos que eu colho na Câmara são de que os deputados vão para a briga. E isso pode escalar, sabe-se lá para onde. Isso aí é a tua referência ao clima terrível, Thaís. Não, esse roteiro é um roteiro assim, que a gente viu desde 2015. A primeira vez que tornou-se a transferência das emendas individuais como obrigatórias, né? Foi sempre esse mesmo roteirinho. Inventa mais um tipo de emenda e aí, quando o governo começa a ter restrição, começa a segurar, transforma, vai lá, aprova uma PEC e transforma em obrigatória. A última da fila era essa de comissão. De comissões. Esse é o mesmo roteiro, né? Eu acho assim, é lamentável porque a execução da gestão pública ela vai ficar cada vez mais refém dessa situação. E no caso da agenda de aprovações do Congresso Nacional, em abril, até o final de abril, o governo tem que mandar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Então, nós estamos caminhando para um calendário de aprovação no Congresso Nacional que inverte totalmente a ordem de como as coisas funcionam. Isso não pode ser bom. Isso não pode ser bom para o país. Mas aí levanta uma questão que o Caio já estava abordando. Quando você se referiu, por exemplo, ao papel do presidente do Congresso, presidente do Senado, presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, você fez a seguinte referência, Caio. Quem esperava que ele fosse, de uma forma ou de outra, comandar, sei lá, vou botar entre aspas, tá? Algum tipo de resistência e tal? Não, ao contrário. Ele demonstra pelo menos fisicamente nas fotos e tal, uma aproximação com o Executivo. Quem está fazendo o quê? Que papel cada um está fazendo nisso aí? Considerando que, quando assumiram Hugo Mota e Davi Alcolumbre, você mesmo foi um dos analistas políticos que disse, espera aí, virou a chave. Sim, virou a chave continua virada, William. E mesmo nós, até no programa lá da segunda-feira, depois da eleição do Congresso, a gente colocou na largada, e nós estamos na largada, porque esse novo Congresso tem 2 semanas e meia. Na largada, não haverá embates, e não está havendo embates. O que surpreendeu, de alguma maneira... Não, mas o Daniel fala de um clima terrível. Não, um clima terrível com o que pode vir a acontecer, principalmente depois da reunião do dia 26 de fevereiro, que é a audiência pública que o Flávio Dino chamou, justamente com o Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota e com as autoridades para tentar resolver a questão das emendas. Na largada, como tem muita coisa para resolver, a emenda é uma coisa para resolver, cargos do governo / reforma ministerial é uma coisa para resolver, a gente já previu ali, a gente estabeleceu no próprio programa do dia 3 de fevereiro que na largada haveria quase que uma trégua para ver os encaminhamentos que seriam dados e que estão sendo dados, né, por parte dos poderes. O que surpreendeu nessa largada foi sim o Davi Alcolumbre muito colado no Lula. Tem uma questão da margem equatorial que não passa pelo Congresso, a margem equatorial, é uma decisão do Poder Executivo, do IBAMA, do Ministério de Minas e Energia. Então, de alguma maneira, ele depende também ali do Lula nessa questão. Mas nesta largada, há uma espécie de trégua, mas
a partir daqui a 2 semanas, 3 semanas, isso pode recrudescer principalmente legislativo e judiciário, porque a grande briga dessa quadra da política não é executivo-legislativo, é legislativo e judiciário. Então o que isso supõe que haja algum tipo, eu não sei se eu posso usar a palavra liderança ou condução política numa certa direção. Você consegue identificar isso, Daniel? Por parte do Executivo? Por exemplo, dentro do Legislativo, que a gente sabe que são forças fracionadas. Elas se juntam por conveniência ou convergem em alguns aspectos específicos. E nesse? Não, aí eu consigo enxergar... Não, claramente nesse assunto, o Senado e Câmara, por exemplo, vão juntos. Alcolumbre e Hugo Motta vão muito juntos e eles demonstraram isso logo no discurso de eleitos, no dia 1º de fevereiro. Agora, claro que existe, eu não chamaria exatamente de uma lua de mel entre Davi Alcolumbre e Lula. Agora, é preciso lembrar que a gente está no meio de uma reforma ministerial, tem 17 indicações para cargos de agências reguladoras ali, muitos passaram por Davi Alcolumbre ali, são indicados do próprio Davi Alcolumbre, tem senadores ali ligados ao Alcolumbre pedindo a presidência dos Correios, então tudo isso entra num movimento ali que tem muita coisa em negociação. Agora, o que afeta ali, principalmente o baixo clero, é emenda parlamentar. Não é cargo na superintendência do DENIT ou do IBAMA no Estado. É emenda parlamentar, porque são quase 40 bilhões de reais por deputado e 70 milhões de reais por senador cada ano, em que esses deputados e senadores não precisam de aval, de ok nenhum, nem de Davi Alcolumbre, nem de Hugo Motta, nem de Lula, nem de ministros, para aplicar esse dinheiro. Não querem abrir mão desse poder e não vão abrir mão desse poder até as últimas consequências. Bom, pessoal, nós vamos sair um pouco dessa roda. Ela é importante para todos nós porque mexe com o nosso bolso, né? Posso só fazer um último Claro, apontamento aqui, que eu acho que esse mesmo roteiro que eu contei de criar a emenda e depois transformá-la em obrigatória, a contrapartida é o enfraquecimento do Poder Executivo, né? E o que a gente está assistindo agora é mais uma dose de um governo Lula, um terceiro governo Lula, de um presidente que já foi um líder político fortíssimo, caminhando para ter um governo completamente afastado do Congresso Nacional.